Senhor amado Deus poderoso, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos neste lugar de oração. Aleluia, que tu venhas usar o teu vaso com graça, com unção e com autoridade, papai. Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio para falar no nosso coração, falar com cada um dos teus filhos e das tuas filhas através do teu vaso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abra suas Bíblias em Esther, capítulo 3, versículo 13. E depois vamos ler uma partezinha também do capítulo 4 e mais embaixo o 14, versículo 14. Então, Esther, capítulo 3, 13. Que vem muito justamente o pastor já adiantou um pouco aí o que vem acontecendo e realmente acontece hoje com Israel. E essa maldição que vem pendurando há mais de 2.500 anos. Persegue Israel, e por isso que nós temos que estar sempre firmes na palavra, tá? Quando a gente fala Israel, não é o Israel só o país de Israel. Nós temos que lembrar que é Abraão, Isaac, né? Jacó, que foi trocado o nome para Israel, né? Então nós somos descendentes deles. Se nós estamos aqui é porque nós passamos por esse momento que a gente que eu vou pregar para vocês, tá? Então, Esther 3:13. Começar pela número 13, né? E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem seus despojos. E abaixo, no 4, capítulo 4, 14. Por quê? Se de todo modo te calares, neste tempo socorro, o livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos falando de Esther, né? Então tudo começou com o reino da Pérsia, no reino de Assuero primeiro, que regado a vinho, ele fez uma grande festa para mostrar o seu poder e a beleza do seu reino para todas as nações e para muitos convidados, né? E lá o rei, há 7 dias de festa, chama a sua rainha, a rainha Vástia, e ela simplesmente disse que não iria na presença do rei, que eles estavam bebendo muito lá, muito vinho, bebendo nos copos de ouro, a festa era grande, e ela simplesmente não foi. E o rei, passando aquele momento, ficou envergonhado, logicamente, né? Consultou os seus ministros lá, aqueles que ficam lá dando
as opiniões, vamos dizer assim, né? Para consultar. E um deles lá, ele disse o seguinte: olha, o que a rainha fez foi uma coisa incorreta. Afinal, o que vai acontecer? Ninguém mais vai respeitar, né? Em todo o reino vão perder o respeito pelos seus maridos e tudo mais. E aí o conselho reuniu e tal, conversa vai, conversa vem, e daí o que eu devo fazer? Diz o rei: o senhor deve despedir a sua rainha. E assim fez o rei, com todo o poder que ele tinha, mandou a rainha embora. E a rainha sai daquele reinado e perde a sua coroa. Aí o que acontece? O tempo vai passando, passa um tempo e o rei diz: mas agora eu preciso de uma rainha, né? Mas eu quero escolher alguém que me respeite, que seja uma pessoa que realmente tenha um certo respeito, não fazer como fez essa rainha, a Vasti, a rainha. Então o que foi decidido, né? Os conselheiros e o rei e tal decidiram fazer um decreto e sugeriram para o rei que buscasse junto ao povo uma nova rainha para o reino. E aí foram trazidas até o reino várias moças, e entre elas uma chamada Hadassah, trazida pelo seu primo Mardoqueu, que além de primo dela, ele ficou com o pai porque ela tinha perdido seus pais. Talvez tenha acontecido em função daquela história que sabe que houve várias fases, né? Que Jerusalém foi saqueada no Nabucodonosor. E esse reino de Assuero, ele vem posterior ao Nabucodonosor, né? E veio Mardoqueu, veio escravo lá de Jerusalém, juntamente com a Hadassah, né? E ela tinha por volta de uns 15, 16 anos de idade, foi apresentada por ordem do rei no reinado, no reino pro rei. Bom, então ela passou por uma preparação, todas as moças, uma preparação de 12 meses, né, para se apresentar ao rei. E chegou o dia. Então apresentou a moça, apresentou a outra e tal. Quando chegou no momento da Hadassah, o rei se encantou por ela. Aleluia. Isso já era plano de Deus. Aleluia. Deus já tinha um plano para ela nesse reino, né? Já vinha preparando algo de longe, porque a gente sabe o que acontece. Depois eu vou, no momento certo, eu vou explicar o que acontece, por que chegou nesse ponto, né? E então escolhe a Hadassah, e ela é escolhida a ser rainha de Assuero, da Pérsia, que era um grande reino. Tinha 127 províncias. Hoje só existe as ruínas, né? Tal como foi falado já na Bíblia anteriormente sobre isso aí. Ela está situada no norte do Irã, na região do Irã. Então esse reino era grande, e até a Índia, inclusive, né? Então escolheram ela como rainha, e ela se casou-se com o rei e teve uma grande festa. Escolhido, e foi trocado o nome dela para Esther, e com todas as pompas de uma rainha, que o poder de uma rainha,
que Deus escolheu para que ela reinasse no reino da Pérsia. Aí o tempo passa, Mardoqueu está por lá, vai procurar saber sempre notícia dela, colocaram ele nos portões do palácio para estar mais próximo, foi aquela coisa toda, né? Então, nesse meio tempo, né, foi colocado um homem chamado Ramã como responsável, como um ministro, assim, um primeiro-ministro, que tinha um comando sobre, depois do rei, ele tinha um comando muito grande, né? Então ele foi nomeado e tinha o Mardoqueu, que é judeu. Você sabe que o judeu não se prostra para ninguém, só para Deus, né? O judeu, ele tem isso com ele sempre foi assim. Não, o cara, fulano é grande lá, não, ele não vai se prostrar para aquele lado, pode esquecer. Isso é uma tradição deles, sempre foi assim, né? Aí estava ali o Mardoqueu, passava o Ramã e ele não se prostrava, passava Ramã e nada de se prostrar. Aí já pegou a raiva do cara, né? O cara disse, ó, vou dar um jeito desse cara aí. Aí, nesse meio tempo, está Mardoqueu ali e descobre uma trama. 2 guardas estavam tramando contra o rei, para matarem o rei. E Mardoqueu avisa a Esther, ó, está acontecendo assim, 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 eu ouvi isso. E aí começaram a investigação e descobriram realmente que aqueles 2 guardas, eles estavam tramando contra o rei. O que acontece? Os 2 foram enforcados. Contra o rei, né? Não dá para. Então, nesse meio tempo, a coisa foi indo, foi acontecendo, e no caso do Ramã, ele foi continuando com aquela encrenca com o Mardoqueu. E Mardoqueu também já estava meio enjoado com aquele cara, porque afinal eles começaram a cobrar dele, ó, porque desculpa para esse homem, porque esse homem tem poder. Então, com essa situação do Mardoqueu, ele ficou com essa situação assim, né? O que acontece? Aí no caso, o Naamã começou a tramar contra a vida de Mardoqueu, tá? E construiu uma forca para matar Mardoqueu. Ele tinha um plano contra Mardoqueu e também contra o próprio rei, mas ele conseguia ir levando, né? E o que acontece com isso aí? O Ramã, ele pensou assim, como que eu vou destruir esse cara? Esse cara é judeu, eu vou fazer um decreto, eu vou bolar um decreto e vou dar para o rei. E foi o que ele fez. Ele montou um decreto e chegou para o rei assim, olha, rei Assuero, grande rei Assuero, chamava ele, né? Tem um povo aí que não se
prostra e não aceita os seus decretos. Mas que povo é esse? Né? É um povo judeu. E assim o rei tira o anel e faz o decreto e sela as cartas e vai para 127 províncias, mandando a liquidar todos os judeus, porque eles não se prostram e não obedecem ao rei. E assim o fez. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? Mardoqueu ficou em depressão, porque ele chegou na rua e viu os decretos e levou o decreto lá para a rainha, e ele entrou em depressão, ele ficou apavorado, e ele se rasgou as roupas e se encheu de cinza e entrou em tremenda depressão. E a rainha procurou levar uma roupa para ele, procurou os guardas para ver o que estava acontecendo, e chegou as informações de tudo para a rainha Esther. Só que ela tinha um probleminha, né? A rainha não estava sendo chamada para o rei, e para chegar na presença do rei, para uma urgência dessa daí, só se o rei chamasse. Senão ela correria risco de vida, poderia morrer sem licença do rei. Então o que fez a rainha Esther? Ela mandou um recado lá para o Mardoqueu, para que todo o povo judeu entrasse em oração 3 dias, jejum e oração por ela, para que ela fosse à presença do rei e o rei ouvisse e não matasse ela também. É o medo. E assim fez Esther. Se preparou e foi à presença do rei. Chegando ali a sala do rei e tal, chegou Esther. Minha rainha, o que tu queres? E colocou eles usavam um cetro, né, de ouro. E ela apontou para ela, aproxima-se, ela botou a mão, então houve aceitação. Diga para mim, minha rainha, o que tu queres até a metade do meu reino? Oh, glória! Isso é plano de Deus. Isso é plano de Deus. Já tinha um plano preparado por Deus nesse momento. E a rainha disse para ele assim: meu rei, se for da tua vontade, quero convidar o meu rei e o seu ministro Hamã para um banquete que eu quero oferecer. E pediu licença e saiu. E foi preparar o banquete. E o rei aceitou. Chegou lá no banquete. Então, minha rainha, o que tu queres até a metade do meu reino? O que tu pedires eu faço. Novamente, meu rei, se me permitires, eu gostaria que lhe ofereceu um novo banquete amanhã, e eu contarei tudo para o meu rei. Bom, saiu o Hamã, foi no banquete também, saiu louco de parceiro. Bom, agora até a rainha está me chamando, né? Até a rainha está me chamando, né? Mas na verdade não era bem isso que estava acontecendo, né? Chegou no outro dia do banquete, o rei novamente: minha rainha, o que tu queres de mim então? Ela disse: meu rei, eu quero lhe pedir a salvação do meu povo. Eu quero te pedir para salvar o meu povo, que será totalmente destruído.
Por quem está fazendo isso daí? A rainha realmente, o rei ficou indignado. Como? Ele amava a rainha, ele fazia o que ela pedisse. E realmente ele se comprometeu com isso. Meu rei é o Ramã. Ele realmente fez um decreto assim para destruir todo o meu povo. E o rei saiu indignado para a rua assim, para uma área assim, e voltou, e o Ramã estava de joelho pedindo clemência para a rainha. Imediatamente o rei mandou prender o Ramã e mandou enforcá-lo na forca que ele tinha feito para Mardoqueu. Quem é esse Ramã? Esse Ramã, eu vou... Aliás, até coincide bem, né? Ramã e Ramás, né? Olha o que é uma maldição hereditária. E eu vou contar outra para vocês. Vocês, depois, nós vamos ler lá em Samuel, sobre o primeiro rei de Israel, que é Saul, que foi desobediente a Deus. E uma das desobediências de Deus foi não ter exterminado com o povo amalequita, que o Ramã era descendente do rei, né? Dessa descendência. Então, essa maldição veio 500 anos e agora está aí 2.500 anos. Aliás, 3.000 anos, somando aqueles 500 entendeu? Então, se a Bíblia aqui nos explica tudo. Toda a história da humanidade está aqui para a gente. E a gente vai estudando, e a gente vai ficando mais curioso, a gente vai querendo saber mais por que acontecem as coisas na atualidade, por que está acontecendo, por que isso, essa coisa de maldição, né? Então, o que aconteceu no final dessa história aí? Aliás, ainda antes de acontecer isso aí, tá? Como o Mardoqueu tinha entregado os guardas tudo lá, o rei mandou o Ramã desfilar ele com o cavalo com todas as pompas, por ele ter avisado da morte, da possível atentado contra ele. Então, o que acontece agora? Isso aqui agora é uma coisa que é interessante, né? Tudo isso que aconteceu, todas essas ameaças, o que foi feito um outro decreto? Como não podia revogar aquele decreto de anel, o rei pensou o seguinte: então eu dou o anel para vocês, vocês fazem outro decreto, o que vocês querem fazer? Façam qualquer coisa para salvar esse povo. Aleluia. E foi feito um decreto que eles poderiam se defender, fazendo as próprias armas, podendo utilizar de tudo quanto é situação para poder se livrar dos inimigos. Aleluia. Porque ali, e como hoje, se eu imaginar assim, tinha muitos outros povos que também eram inimigos do povo judeu, né? E eles tinham saído lá, já poderiam voltar para Jerusalém, porque já tinha terminado o tempo do exílio, né? Já tinha terminado aquele período, já poderia voltar. Mas eles ficaram ali, por incrível que pareça, Mardoqueu ficou a Esther, né? Ficaram ali. E aí, com essa história toda, o que acontece? Eles conseguiram se salvar, né? Através da guerra. Não vou entrar em detalhes de quando aconteceu, o que aconteceu, quantos mataram, entendeu? Mas eles conseguiram depois. O Mardoqueu, ele foi honrado pelo rei, passando a ocupar um cargo segundo maior no reino de Assuero. Por isso que eu começo a ver, eu acho a história de a Esther uma das mulheres mais importantes que tem na Bíblia. Porque isso aí foi um marco.
Para ter uma ideia da importância desse marco, por isso que tem essa coisa falando do 13 do Adar, do azar, eles ficaram isso na cabeça pro resto da vida, judeu, do azar 13. E isso anda no mundo, né? Por causa dessa data, do 13. Porque eles iam acabar com tudo, nós não estaríamos aqui. Porque a ideia deles era terminar com tudo. E foi através da Esther e através de Mardoqueu conseguiram salvar o povo judeu. E continuar até o ponto que nós estamos hoje. E mais atentados foram para cima dele. Vocês têm uma ideia? Sabe quantos tipo Hamas tem hoje, assim? Tem 15 grupos que são contra os judeus hoje, que tentam liquidar com os judeus. Atualmente. E essa semana foi encontrado por baixo do Hamas, lá, nos túneis, fábrica de mísseis, para você ter uma ideia. Então, que Deus nos conceda hoje, da mesma forma que aconteceu nessa história, que eles pudessem se defender, que Deus nos abençoe nesse momento, na época que nós estamos hoje, na atualidade, que nos continue nos abençoando, que mande Esther para nos salvar, que mande Mardoqueu para nos salvar, e assim vai. Por quê? Porque o que acontece? A coisa continua, as maldições vão aumentando, e aí a gente tem que orar, a gente está com Deus sempre firme para conseguir se livrar desse tipo de situação. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.